galera, Superman na área, que é Superman, isso mesmo que você viu, Superman com todos os poderes, com todas as forças. Estamos aqui firme e forte numa sexta-feira agitada, semana corrida acelerada, mas bem, graças a Deus e com muita saúde, que é o mais importante. Espero que esteja também tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar o que de risco, risco nos investimentos, risco na renda fixa, risco na renda variável. Muitas pessoas me perguntam, inclusive esse vídeo eu quero aqui homenagear a Débora Xavier, de Pernambuco. Falou: Léo, fala lá sobre risco lá no seu canal. Se você tem outras sugestões, manda para mim que eu tenho um prazer aqui em falar. Pessoal, então estou aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, seja muito bem-vindo, ok? Não vou entrar em detalhes, risco não diversificável, risco sistemático, não diversificável, risco que é específico, não específico, tem alguns tipos de risco legal, demais, tem vários outros tipos de riscos, né, operacionais. Então, assim, nos investimentos, basicamente, 3 riscos que eu vou falar aqui. Tem um blog bem legal, vou deixar aqui o link na descrição e vai ajudar para você compreender um pouco melhor, né, essa dinâmica, né, de como funciona, né, o mercado de renda fixa, renda variável, que há sim instrumentos para você mitigar, para você reduzir esses riscos. Então é muito tranquilo, é normal, é natural para você que provavelmente ainda não conhece esse mercado. E claro, não deve conhecer pouco mais de que 4 milhões de investidores na Bolsa. Parabéns vocês mulheres, mais de 1 milhão de mulheres CPFs, né, de investidoras na Bolsa. Então o mercado ainda é muito júnior, muito pequeno, ainda com muito potencial de crescimento. Então uma coisa que legal, vamos já para falar aqui de riscos aqui, tem um blog aqui bem legal que eu achei, vou deixar aqui para vocês na descrição, falando aqui o que é o risco de mercado, né? Existe ali um risco sistemático, né, que afeta todas as operações, mercado, crises econômicas, né? A pandemia, por exemplo. Não estou falando aqui do risco sistêmico, né, que vai afetar os sistemas de uma instituição, por exemplo, financeira, né, de repente algum produto ou outro, alguma operação. Estou falando do risco sistemático, algo mais macroeconômico, né? Então a gente tem alguns riscos aqui. Esse risco que eu acabei de falar, o sistemático, é considerado um risco não diversificável, porque vai afetar todos os ativos, ações, renda fixa. Você viu, né, uma crise econômica como que afeta tudo, né? Uma pandemia também. Isso aí é um risco sistemático. Sim, tem instrumentos de hedge? Tem instrumentos de hedge, mas vai afetar, né, o mercado como um todo. Então é considerado para as finanças, né, é considerado um risco também não diversificável. Mas você tem, como eu falei, instrumentos de hedge para você fazer ali algumas proteções e a gente vai falar sobre isso. Antes disso, risco de mercado, ele vai sim, diretamente ali trazer ali uma oscilação, né, quando acontece esse risco, né, ele vai impactar, né, a mudança dos preços de alguns ativos e outros parâmetros. Quais são esses parâmetros? São as ações, taxa de câmbio, curva de juros, volatilidades e outras correlações. As ações, claro, a gente percebe, né, quando o mercado está num estresse de mercado global, a gente vê o tanto que, né, o preço da ação oscila, então esse risco está associado ali à volatilidade, de oscilação do preço dos ativos, taxa de câmbio, né, essa flutuação das taxas de câmbio, curva de juros. Quando a curva de juros sobe, né, ela abre, porque existe ali uma versão global. A gente tem o índice VIX, que é um índice aí, considera um índice do medo, e depois eu vou deixar aqui também algumas coisas para vocês pesquisarem sobre esse índice, que também, quando ele está em alta, né, isso demonstra aí uma versão global ao risco, e aí a gente tem que ficar de olho que geralmente está acontecendo alguma coisa, seja na China, na Europa, nos Estados Unidos, há um aumento de aversão, e quando há aumento de aversão, os mercados emergentes são os que mais sofrem, né? Então o risco de mercado aqui a gente já falou aqui, tem algumas metodologias que eu não vou entrar aqui. E aí você tem um risco de liquidez, você quer vender aquele ativo na data que você quer vender e aí você não consegue, como se fosse aqui um imóvel, né? Você quer fazer uma operação, quer vender o imóvel e ele não está ali disponível na hora que você precisa daquele recurso, né? Depende ali de uma outra parte. Quer vender uma ação, você não tem liquidez, por exemplo, não tem uma outra pessoa lá na outra parte querendo comprar, ou seja, vai te impactar, isso é um risco de liquidez, né? Então, o risco de liquidez diz respeito à chance de você precisar, né, de se desfazer ali de um ativo em determinado ali momento, né? E ali você não ter ali uma outra parte, né, uma contraparte ali para estar no momento que você quer, né, no momento desejado, você precisa daquele recurso, você não consegue desfazer daquele ativo porque ele não tem ali
uma outra ponta, uma outra pessoa ali disposta, né, a comprar aquele ativo. No caso, por exemplo, das ações, no caso aqui de um imóvel, que possui uma transação mais demorada, se você precisa de vendê-lo com urgência, geralmente, provavelmente terá que oferecer um bom desconto. Então, quer dizer, você tem um risco, vai ter ali um prejuízo, ou às vezes você tem que baixar demais o preço para que você consiga, né, vender esse imóvel. Risco de crédito, né? O risco de crédito é difícil de ser calculado, está falando aqui, está mais associado ao risco de inadimplência. Na renda fixa, tem um CDB, um banco quebra, tem um fundo garantidor de crédito, mas você tem um risco de crédito para a instituição ser liquidada, por exemplo, pelo Banco Central. É um risco de crédito. Na B3 você não tem um risco de crédito, você tem a contraparte que é a B3, que vai garantir o que é, aquela custódia, aquela negociabilidade daquelas ações naquele ambiente. O que é diferente de uma empresa falina. B3, por exemplo, na nossa bolsa, faliu, pessoal, perdeu o dinheiro. Né? Então, por isso que é importante fazer também boas escolhas. Tem um risco operacional, que está mais aqui associado aqui às horas de investimentos, né? Quando o investidor dá uma ordem de compra, né, de um determinado título, mas sua corretora não executa, né, por algum outro motivo interno. Mas, no geral, risco de liquidez, risco de crédito e risco operacional. São riscos que vocês têm que observar. E como que você diminui esses riscos, diversificando? Ô Josi, ó, aquele abraço. Fique com Deus, viu? Bom fim de semana. Então, como que você diversifica, reduz, mitiga esses tipos de risco, né? Diversificando, né, a carteira, mantendo uma carteira bem diversificada. Como nós vimos aí nessa pandemia, alguns ativos, por exemplo, setores de seguros, o caso do IRB, né, as companhias aéreas, várias ações foram extremamente aí, impactadas, né? Então, assim, por mais que você, né, tivesse ali com um portfólio diversificado, várias ações caíram 40%, 50%, 60%, 70% e até 80%. E essas ações até hoje, né, elas não se recuperaram. Então, assim, é normal, é natural. O que você tem que entender e ficar aqui, né, seguro, tranquilo, que é um mercado de renda variável, como o próprio nome diz, renda variável, vai oscilar. Então não dá para você fazer investimento, a não ser que se você for fazer operações de curto prazo, de day trade, swing trade, né? Mas se você está posicionado ali para um buy and hold, mais para longo prazo, essas oscilações de curto prazo você tem que desconsiderar. Se você fez boas escolhas, escolheu empresas perenes, sólidas, é esperar. Caiu 10%, 20%, 30%, às vezes 2, 3 dias a ação, né, já voltou. Vale, a Vale 3, vocês já viram várias vezes aí, seja por causa de, né, daqueles incidentes das barragens, né, de Brumadinho, e aí você viu a ação ali despencar, né, o valor de mercado. Não só a Vale, como várias outras ações, mas quem investiu, por exemplo, ali na Vale e sabe que era um mercado ali de renda variável, que no curto prazo sim teria ali um potencial, né, uma volatilidade no preço do ativo, permaneceu ali firme, né, no ativo, na empresa, vendo outros múltiplos, outros fundamentos, né, a empresa chegou a quase R$120. São muitas oportunidades que você tem que ter serenidade, tranquilidade. No momento de aversão ao risco, né, muita aversão, às vezes o melhor é não fazer nada, é você respirar, pensar um pouquinho mais, né, entender o que está acontecendo com o mercado, as crises, todas as crises de SARS, de Ebola, crises mundiais, 2008, são crises que passaram, né, H1N1, dessa pandemia. Então, assim, isso vai passar, né, isso vai passar, traz uma volatilidade, ainda tem muitas empresas ainda que a bolsa praticamente subiu, foi por causa de Vale, né, a Petrobras agora também puxando um pouquinho mais, os bancos também não chegaram ali naquela máxima, né, de que é R$33, R$34, o caso do Bradesco, ainda está distante disso, né? Tem muita coisa ainda para acontecer dentro do mercado de renda variável, pensando, claro, numa pós-recuperação da economia, né? Pós-pandemia, pós-recuperação, retomada econômica, né? Melhor falar retomada econômica, né? Então é isso, pessoal, serenidade, entender que os investimentos possuem risco, todos os investimentos possuem risco. O Tesouro Selic é o risco soberano, o risco do governo, né? O risco do Tesouro Nacional, ele vai ser lá o garantidor. Mas tem um risco, é um risco reduzido, mitigado? Claro que é, né? O governo vai ali, imprime dinheiro e paga, né? Não vai dar calote, mas já deu, né? Então, assim, não vamos entrar nesse detalhe, mas eu acho que faz sentido depois vocês pesquisarem também sobre isso, né?
Então todos os investimentos têm risco, você diversifica para você mitigar esse risco, para você reduzir. Ter dólar na carteira é bom? Claro que é bom ter dólar na carteira. Por quê? Eventualmente, no cenário de crise de volatilidade, o dólar sobe. Então se você tem dólar, é importante. Ouro também, commodity, as pessoas buscam também ouro para ter ouro na composição, né, na carteira. Às vezes também não pensando tanto, né, em rentabilidade, mas pensando também mais em proteção do portfólio. Se você acha que a bolsa está muito esticada, subiu demais, pode fazer um hedge, fazer uma proteção mais defensiva, ou seja, em vez de você comprar BOVA11, que é um fundo de índice, tem vídeos aqui no canal, vende BOVA11 para você proteger sua carteira. Se você tem um ativo específico, está comprado em Petro, aí tem um momento de volatilidade, vai fazer uma operação de opções, faz uma put, que é uma operação que você vai proteger, né, a sua parte comprada também daquele ativo, ou seja, vai minimizar ali e talvez vai até ter um lucro, né? Claro, se você, dependendo da queda daquele ativo naquele momento, né, da sua estratégia que você viu, você vai ganhar dinheiro também, né? Então tem vários instrumentos para você fazer proteção. O que você tem que fazer é estudá-los, parar um tempo, estudar um pouquinho mais sobre o risco de mercado, de crédito, de liquidez, né, o risco aqui operacional, né, praticamente o risco de mercado, entender que os títulos de tesouro americano, né, os treasuries de 10 anos, os treasuries notes, quando eles sobem, né, por causa da pressão inflacionária, isso vai impactar os mercados emergentes. Por quê? As pessoas vão tirar o dinheiro daqui e, claro, vai levar o dinheiro para outro mercado, vai proteger o seu capital. Então tem que ficar de olho nisso também. Não quer dizer que se você tem ali um horizonte de longo prazo, só porque um juros do Tesouro Americano subiu, tem que vender as minhas posições porque teve uma volatilidade aqui muito forte, ou vai ter uma volatilidade muito forte, eu vou perder muito dinheiro. Vai perder se você liquidar a sua operação. Se você não liquidar, seguir dentro da sua estratégia que você montou, elaborou, se você tem bons ativos no portfólio, é muito tranquilo. Assim, é questão mesmo de você ir acostumando com essa volatilidade da renda variável e ver, claro, você está dentro do seu perfil aí de investidor ou investidora, beleza? Então, ripa na chulipa, vamos que vamos e um grande abraço, se inscreva no canal e ó, o Superman tá aqui, ó, o Superman aqui, o Superman tava com seus superpoderes aqui, vamos ver se a gente consegue jogar esse mercado para cima. Um grande abraço, até mais.